O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Versículo 2 do capítulo 23. De imediato, nós que nos encontramos aqui, seja pelas redes sociais, no canal no YouTube Mãe Piedade, pela TV Horizonte ou pela Rádio América, nós que estamos aqui no Santuário Basílica, com esse dia tão bonito, hoje os senhores que aqui estão, escutamos exatamente isso. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. O porquê disso? A fala de Jesus é muito clara. Eles sabem e conhecem a Escritura. O dizer deles, como a Escritura. Escutar e estar atentos ao que eles dizem, devemos. Versículo número 3. Por isso, porque eles têm essa autoridade, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Temos um ditado popular que é bem simples. Eu vou dizer e aí todo mundo vai lembrar. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Jesus está dizendo, faça o que eles dizem, mas não ajam como eles. Porque, infelizmente, entre o que se diz e o que se faz, pode existir uma grande distância. Mas nós cometemos um erro que é triste e crasso, que é um dos motivos pelos quais nós vivemos uma grande crise no nosso tempo. Nós começamos a achar que determinados princípios, como a bondade, a honestidade, a coerência, estão fora de moda e não devem ser observados. Porque muitos não praticam isso. A civilidade básica de todo dia. O que eu chamo de civilidade? Se nós aprendemos que devemos dizer sempre bom dia, boa tarde, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, por favor, e como nós vemos que muitas pessoas não fazem assim, então começamos a pensar, isso caiu em desuso. Mas boa educação nunca cai em desuso.
Boa educação sempre faz a diferença. Mas isso também chega na capacidade de nós pensarmos se vale ou não a pena observar a Escritura e os ensinamentos da palavra de nosso Deus. Porque somos capazes de encontrar pessoas notórias, doutas, que são responsáveis por ensinar e praticar aquilo que os bons costumes, ou ainda melhor do que os bons costumes, aquilo que é o básico da coerência, da dignidade, do respeito. Para nós cristãos, aquilo que significa praticar o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque vemos pessoas que devem ensinar isso e não praticarem, nós começamos a achar que aqueles princípios estão em desuso, sem função. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos e fala a cada um de nós é: a palavra ela tem a sua força por si. E se há alguém que não pratica, ou muitos não praticam, não significa que eu possa justificar eu não colocar em prática o ensinamento de nosso Deus por causa que eu me medi conforme a mediocridade de alguém. E a fala de Jesus é muito simples. Vocês podem observar nos fariseus e nos mestres da lei que eles não praticam. Podem inclusive encontrar as incoerências do agir deles. Podem inclusive perceber que eles não estão dispostos a colocar em prática aquilo que ensinam. Mas esse não pode ser o motivo para eu não colocar em prática. Simplesmente isso. Se eles conseguem andar, e existe isso mesmo, viu? Eles colocam filetes da Escritura amarrados em determinadas fitas de pano na testa, no braço, e andam com aquilo, e o momento quando eles levantam de manhã, eles vão colocando essas fitas com a Escritura nos seus braços e no seu corpo, rezando: escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, Ele é o Senhor. Só existe um Senhor na nossa história. E amarram para que o seu agir, para que o seu pensar esteja marcado pela palavra de nosso Deus. Agora, aí que está o detalhe. Eles não praticarem isso, não é a justificativa para eu não colocar em prática. Bom, enfim, é por isso que o Salmo no 49, versículo 23b é tão simples. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Proceder retamente não à medida com que os outros procedem, mas à medida e no conhecimento que eu tenho do que o Senhor, nosso Deus, nos pede. Eu não vou matar, eu não vou roubar, eu vou colocar o nome de Deus no lugar que Ele precisa ocupar, vou guardar os dias santos. Não usarei alguém como objeto do meu prazer, portanto, não quero pecar contra a castidade, não vou olhar para a mulher ou para o marido de alguém cobiçando-o. Os mandamentos, eles vão ser observados não porque todos fazem, não é porque alguém faz ou pratica, é pela convicção de que eu posso agir retamente. Eu posso ser melhor. De uma maneira bem simples nessa liturgia, só essa pergunta. Jesus fala isso aos discípulos e à multidão que o segue, porque provavelmente a multidão e os discípulos começaram a cogitar: por que nós vamos seguir tais preceitos se aqueles que têm que ensinar não praticam? Porque eles não são meu pai, eles não são os nossos mestres. O nosso mestre, o nosso pai, o nosso guia é Cristo Jesus. O nosso pai, o nosso mestre, o nosso Senhor é aquele que não só fala, mas pratica. Simplesmente aqui eu fecho. Se vemos a incoerência dos outros, não é para sermos incoerentes como eles. É para que nós corrijamos. É para que nós não sejamos exatamente
portadores da incoerência que eles justificam em tantas ações. Porque nós temos um modelo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Procedamos então retamente e vejamos a salvação de nosso Deus que começa agora. Pela simples disposição de colocar em prática a sua palavra, já estamos mais próximos da verdadeira vida, da coerência. Façamos somente a nossa parte, aquilo que nos cabe, já é o suficiente. E não nos nivelemos pela incoerência dos outros, porque seremos tão medíocres quanto eles. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces.